Você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra em 1 Crônica, capítulo de número 4. Primeira Crônica 4, versículo de número 9. Nós vamos ler somente 2 versículos. Obrigado. 1 Crônicas, capítulo 4. Vamos lá, diz assim o texto. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores eu dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão seja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, nós te pedimos que, pela tua graça, Senhor, possa nos abençoar. Ó Deus, que a tua palavra possa entrar nos nossos corações. E mais uma vez o Senhor possa nos dar direção, nos dar força, nos dar paz, nos dar alegria. É o que nós pedimos, ó Deus, porque tais coisas só podem vir do céu. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor guarde as nossas vidas debaixo das tuas asas, porque é o lugar que nós estamos seguros. Nós estamos aqui diante da tua palavra e sabemos que o Senhor, ó Deus, pode continuar falando conosco, assim como já tem falado por meio dos louvores. Obrigado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, o livro de 1 Crônicas, nós não sabemos exatamente quem escreveu ele, certo? Alguns têm a teoria de que foi algum dos reis de Israel. E o livro de Crônicas, ele vai falar, principalmente na Segunda Crônicas, tem 1 Crônicas, 2 Crônicas, vai falar sobre os reis de Israel. E também nós temos o livro de 1 Reis e 2 Reis, que vai falar sobre a história dos reis também de Israel. Pois bem, quando você vem no livro de Crônicas, se você passar pelo capítulo 1, 2, 3, 4, até o 9, você vai ver um monte de genealogia, que no caso é fulano, filho de ciclano, de ciclano, de ciclano. Então, para quem lê a Bíblia de forma do começo e vai seguindo ela, né, quando chega no livro de Crônicas, é o livro mais enfadonho de se ler, porque a pessoa olha uma genealogia e diz: poxa, né, o que eu posso extrair disso aqui para a minha vida? Como isso aqui pode, de alguma forma, ser uma palavra de Deus que possa me direcionar? Só que a gente tem, então, né, nesse livro, do capítulo 1 ao capítulo 9, só genealogias, mas chega um momento que o autor ele faz uma parada. E essa parada é justamente esses 2 versículos que nós lemos. Em 1 Crônica, capítulo 4, ele vai lá e fala de Jabes, e depois disso ele continua, tanto que você pode ver aí no versículo de número 11. Quelube, irmão de Suá, gerou Eimer, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Passeia e Teiná, fundador de Inás. Esses habitaram em Reca. Estes foram os filhos de Kenaz, Otoniel, e por aí vai. Então, assim, esse livro é basicamente isso. Bom, qual é o pano de fundo dessa história? Aqui o povo de Israel, eles tinham voltado para a terra de Israel. Eles foram escravizados pela Babilônia, que era a maior nação da época, ficaram lá 70 anos como escravos, até que eles foram liberados. A liberação deles foi uma forma milagrosa, porque aconteceu que eles, estando presos pela Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele teve o seu reino tomado pelo reino dos Medos, e depois o reino dos Medos foi tomado pelo rei dos Medo-Persas. E o rei dos Medo-Persas se chamava Ciro.
E tem uma coisa, Isaías, que tinha vivido mais de 400 anos antes de Ciro, ele escreveu uma profecia que está no capítulo 45 de Isaías, e lá está escrito assim, Deus falando na boca do profeta, e eu digo de Ciro, esse é o meu pastor, eu ungi ele, escolhi ele vai libertar o meu povo. Então nessa época, alguns homens que estavam na Babilônia, que conheciam o texto de Isaías, foram até então aos homens mais poderosos do reino Medo-Persa e apresentaram esses escritos para Ciro. Ciro leu esses escritos, pediu para que os governantes, os estudiosos pudessem trazer uma datação de mais ou menos quando aquele pergaminho tinha sido escrito, e ali eles constataram, mais ou menos 400 anos atrás. E aí, de fato, então, Ciro, olhando para aquele pergaminho, ele diz, o Deus dos judeus, de fato, me conhecia muito antes de eu nascer. E eu vou cumprir, então, o que ele diz que eu tenho que fazer. Então, o rei Ciro, que não tinha nada a ver com os judeus, que não tinha nenhuma simpatia por eles, quando leu o nome dele, quando leu que ele era um ungido, um escolhido de Deus, ele chegou para o povo de Israel, estava preso ainda, cativo, trabalhando como escravo, e disse, vocês estão liberados para voltar para a terra de vocês. Quando eles voltam então para a terra, é que vai se começar o estabelecimento então de um novo reinado, porque os primeiros reinados tinham sido destruídos pelo próprio cativeiro. Chegando então neste período aqui de Jabes, nós já estamos então no período em que o povo tinha sido liberto do cativeiro e eles estavam novamente tendo a sua dinastia sendo consolidada, os seus reis já estavam voltando ao trono. No caso, Jabes, ele era também da tribo de Judá, da onde Davi veio, e a tribo de Judá sempre tinha um rei que era dessa linhagem, o povo de Israel tinha outros reis. Então tinha essa divisão, Israel se dividiu em dois, 10 tribos ficaram com Israel, 2 tribos ficaram com Judá, no caso Judá e Benjamim. Estou falando isso para você entender, o que importa mesmo aqui é esse escopo que nós lemos. Esse homem, então, que é pintado no meio de um texto com tantos nomes, com o nome de tantas pessoas, nos traz um grande ensinamento. E é isso que nós precisamos pegar hoje. Então, 1 Crônicas, capítulo 4, começa dizendo que Jabes, no versículo 9, foi o homem mais respeitado de sua família. Pois bem, ele foi muito respeitado. Agora a pergunta é, ele foi respeitado por causa do quê? A gente sabe que nessa época as pessoas elas eram respeitadas por causa de status e por causa de dinheiro. Basicamente as pessoas elas eram consideradas poderosas ou respeitadas por causa disso. Mas a história dele é um pouco diferente. E o texto vai dizer então que a mãe dele deu o nome para ele de Jabes. E o nome Jabes significa, trouxe-me muito sofrimento. Quando ele nasceu, a gente não sabe mais detalhes, porque é só esse texto aqui que a Bíblia cita o nome dele, mas a mãe dele deu o nome para ele de uma criança que tinha trazido muitas dores nessa época. E é bom a gente lembrar uma coisa, os judeus, quando eles falam de nome, tem uma característica bem diferente da nossa, tá? A gente coloca nomes porque é bonito, no máximo para homenagear pais, ou avós, ou bisavós, mas não, lá o nome que eles colocam é como se fosse uma predição, uma profecia do que essa pessoa que nasceu seria no futuro. Então a gente tem o nome desse rapaz aqui, que não é um nome bacana, tá? É como se em todo lugar que ele chegasse, ele dissesse, eu sou aquele que causa sofrimento. Esse é o homem que nós estamos diante dele. A gente tem outro caso emblemático, é o de Jacó, O nome Jacó significa usurpador, mentiroso. E a mãe e o pai deu o nome para ele de Jacó. Ele era filho e ele tinha um irmão gêmeo.
e o texto diz que o irmão dele, Esaú, nasceu primeiro e Jacó, né, nasceu com a mão agarrada no calcanhar do irmão, e por isso ele desde já foi considerado um trapaceiro. O próprio pai, a própria mãe, coloca esse nome no filho. Então, a história desse rapaz não é fácil. Não é fácil desde o começo, né? Pelo nome, pelo sofrimento que ele causou à sua mãe. Nós não sabemos se a mãe dele chegou a morrer. Muitas mulheres morriam em trabalho de parto, né, nesses dias. Não havia muitas coisas para serem feitas quando a criança nascia com pequenos problemas. Já existia óbito, ou da criança ou da mãe. Mas a gente sabe então que esse homem não tem um nome agradável. E ele, mesmo assim, foi o homem mais respeitado de sua família. Aqui a gente pode começar a entender uma coisa. É possível reverter quadros na nossa vida que são ruins. Olha, a gente poderia dizer que algumas pessoas não tiveram o privilégio de terem pais, por exemplo, que os ajudassem a estudar numa boa escola, porque os pais eram pobres. Outros não tiveram nem pai nem mãe, tiveram que crescer em lares adotivos ou serem criados por avós, coisas nesse sentido. Algumas pessoas sofreram muito na infância porque não eram cuidados pelos pais e passaram por coisas ruins, como abusos físicos, abusos emocionais. E essas pessoas que vivem situações como essas, elas têm tudo para dar errado. Elas têm tudo para não chegar em lugar nenhum. Porque todas essas coisas que uma criança passa, até um adolescente passa, marcam muito a vida de um adulto. E até os dias de hoje, nós temos muitos adultos que eles são limitados por causa de experiências traumáticas que eles viveram, então, na sua infância, na sua juventude. Eu acho que eu já contei, mas eu conto novamente, eu não tenho vergonha nenhuma disso. Eu tinha uma tia, irmão da minha mãe, que desde os meus 5 anos de idade, ela me bulinava sexualmente, certo? Isso foi mais ou menos até os 9 anos. E eu me lembro que essa tia me engravidou de uma pessoa, ninguém sabe quem é, porque ela era muda e surda, e foi alguém da rua, a gente também não sabe se ela foi estuprada, nada nesse sentido. Só sei que ela engravidou, e eu tinha 7 anos. E eu lembro que eu precisava guardar esse segredo, porque na minha inocência eu pensava que poderia ser pai de uma criança, mesmo tendo 7 anos. E eu me lembro que nessa época a televisão fazia muitas propagandas, né, contra a questão da AIDS, incentivando para que as pessoas pudessem se resguardar para não pegar essa doença. Então eu cresci com 6, 7, 8, 9 anos, tendo que ficar calado com relação a um peso muito grande, que era um peso de pensar que eu poderia estar doente e morrer bem jovenzinho, ou de que eu poderia ser pai com 7 anos de idade. Isso hoje em dia a gente já sabe que é uma coisa que não dá, 7 anos de idade, você ser um pai de uma criança. Mas quem passou por isso, teve que passar calado, quem não pôde falar isso para ninguém, sabe como esses segredos que às vezes a gente esconde na nossa alma, como esses segredos vão nos matando por dentro. Como essas coisas vão transformando pessoas que são amáveis, meigas, pessoas que têm um coração aberto, em pessoas extremamente fechadas, tímidas, medrosas e que não conseguem mais viver a vida de uma forma tranquila. Então, existem muitas pessoas que passaram por situações que marcaram profundamente os seus corações. Pessoas que ainda na pré-adolescência tiveram relacionamentos e que sofreram de forma grave no coração, mulheres que ficaram grávidas e foram abandonadas por companheiros ainda na pré-adolescência ou na adolescência, tiveram que criar filhos sozinhos, não é? Ou homens que tiveram que lidar
com pais extremamente rígidos, né, que passavam da linha da autoridade, que eram autoritários, e que dessa forma então fazia com que os seus filhos crescessem, né, oprimidos, crescessem sempre com um sentimento de fracasso dentro do coração, porque nunca conseguia suprir a expectativa do pai. Esses dias eu li uma história, e é uma história verídica, de um garoto que estudava num colégio rígido também, e esse garoto foi tido, né, pela sua professora como um garoto que estava colando na hora da prova. Seus pais foram chamados na escola e eles ouviram tudo que a escola tinha a dizer a respeito dele, que ele tinha colado. Depois disso, indo para casa, ele pediu a permissão para poder falar para os pais o que tinha acontecido. Os pais só silenciavam ele, diziam que não ia falar. Esse silêncio durou mais de uma semana, porque nessa uma semana, sempre que ele tentava falar com o pai e a mãe o silenciavam e diziam: você é uma vergonha para nós. E assim foi acontecendo por 2 semanas, até que esse garoto, ele resolve escrever uma carta, e nessa carta ele escreve para o pai e para a mãe que ele não teve culpa nenhuma, que ele não estava colando, ele só queria pedir, né, a permissão de falar o que tinha acontecido. Ele escreve essa carta, o pai dele não está em casa, o pai dele é um militar, e esse garoto, ele dá um tiro na própria cabeça. Esse garoto morreu porque foi silenciado pelos pais, e os pais não deram para ele nem o direito dele poder falar, dele poder se defender da acusação que foi feita contra ele, porque ele não tinha colado na escola. Então existem pessoas que passam por problemas sérios como esses, assim como foi a questão de Jabes. Mas a gente vê que Jabes, ele deu a volta por cima. A sua história, ela não ficou marcada no nome que foi dado a ele. A sua história é marcada principalmente pelo que Deus fez na vida dele. E isso aqui é muito importante, porque o texto vai dizer o seguinte, no verso 10, Jabes, ele clamou ao Deus de Israel. Ele fez uma oração. Jabes, ele tem a sua história transformada quando ele começa a tirar os olhos de todo aquele sofrimento que ele passou e começa a colocar os olhos em Deus. Então, é por isso que nós acreditamos que na fé cristã, Deus pode mudar as pessoas, independentemente do que elas tenham sofrido, ou até mesmo dos erros que elas podem ter cometido na vida. Há uma segunda chance. Existe a oportunidade de se arrepender. Existe a oportunidade de entender, como diz a palavra de Deus, que ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonem, Deus nunca te abandonará. Deus estará contigo, Deus te ajudará. Mesmo que as pessoas mais próximas de você não te ajudem, Deus, o Senhor, Ele está contigo quando você resolve levantar um clamor. Então esse homem, ele vai orar e ele levanta um clamor ao Deus de Israel. Não adianta levantar clamor a qualquer Deus. Tem que ser ao Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que ouve orações e aquele que responde orações. E o texto então vai dizer, ele orando neste clamor a Deus, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Esse homem, ele não tem medo de pedir coisas a Deus. Você sabe que às vezes existe até certo ponto na nossa forma de orar a Deus uma falsa modéstia. Muitos simplesmente dizem, não, só entra em oração para agradecer. Pois bem, a gratidão deve estar em todas as orações e você não está errado quando agradece. Todavia, nós precisamos aprender, a pedir coisas a Deus. Mas não pedir qualquer coisa. Pedir coisas que de fato vão mudar a nossa vida, mudar a nossa sorte, mudar a nossa história e fazer orações que estão de acordo com a vontade de Deus. Jesus disse, se vocês orarem conforme os meus mandamentos, no meu nome, tudo que vocês pedirem ao Pai será atendido.
Então, nós temos um Deus que atende orações. E a oração dele é: Senhor, aumenta as minhas terras. A gente não encontra, certo, nenhum tipo de repreensão quando ele pede para Deus aumentar as terras dele. Não é uma coisa que a gente não saiba, mas basicamente nessa época as pessoas elas viviam da terra que elas tinham, plantando ou criando animais. E ele pede a Deus: Senhor, aumenta as minhas terras. Não é errado pedir para que Deus nos abençoe, para que nós possamos ter uma vida onde a gente possa abençoar nós mesmos, a nossa família, os necessitados, as pessoas que precisam. Então, nós precisamos pedir isso. A Bíblia diz: se vocês clamarem a Deus e pedirem ao Senhor o Espírito Santo, Ele vai dar a vocês o Espírito Santo. A Bíblia diz: se você pedir a Deus pão, Ele não vai te dar pedra, Ele é o seu Pai. Se você pedir a Deus peixe, Ele vai te dar peixe, e não escorpião, porque Ele é o seu Pai. A Bíblia diz no Salmo 37, verso 25, que desde a antiguidade, o justo não mendiga pão. Davi diz assim: quando eu era moço, não vi ninguém mendigar o pão. Agora eu já sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. Justo não mendiga o pão, Deus cuida dos seus. Jesus disse: as aves que estão nos céus, elas não semeiam, e também não colhem. As plantas que nascem não semeiam nem colhem. Vocês que são meus filhos, a coroa da criação, e que além disso ainda trabalham para colher, quanto mais eu não vou abençoar vocês, quanto mais eu não vou cuidar de vocês, quanto mais vocês não vão ter tudo aquilo que precisarem. Então Jabes, ele clamou a Deus pedindo isso. Então, não tenha medo de clamar para que Deus possa te abençoar. Lembrando que a oração que Jesus nos ensinou tem petição, Pai, nos dá o pão de cada dia, é uma petição. Então a gente não precisa ter medo de pedir. Nós não precisamos disso. Existe mais de uma petição nessa oração. E a oração que Jabes fez, ela é para nós, então, um modelo também de como orar. Porque ela tem bases dentro da oração que o próprio Cristo ensinou. E ele diz, então: aumenta as minhas terras. E ele pede assim: que a tua mão seja comigo. Ele pede que Deus ande com ele. Ele pede que Deus esteja sempre perto dele. E isso também é uma palavra bíblica. Jesus diz assim: eu estarei com vocês por todos os dias até a consumação dos séculos. O autor aos Hebreus diz: Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Isaías diz que nós não precisamos temer, porque o nosso Deus pega na nossa mão e anda conosco. E ele diz para nós: não tenha medo, eu te ajudo. Josué diz, seja forte e corajoso, não tenha medo, porque o Senhor é contigo aonde quer que você vá. Então, nós não precisamos ter medo do abandono de Deus. Deus pode se silenciar às vezes? Pode. Mas sempre que Deus se silencia é porque Ele está trabalhando. Ele está trabalhando em coisas que Ele não pode nos contar o que Ele está fazendo, porque se Ele nos contasse, a gente ia fazer coisas que nos tirariam daquela posição. Então, muitas vezes, o trabalhar de Deus, ele é silencioso, mas ao mesmo tempo ele é um trabalho eficiente, é um trabalho existente. Deus está colocando as mãos na situação. E aí a parte B do verso, e a gente não demora na mensagem, diz assim: Senhor, esteja comigo, me guarda de males. Você lembra da oração do Pai Nosso, O Senhor Jesus ensina a gente a orar assim: Deus, não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal. Nós podemos orar e pedir: Senhor, livra-nos de todo mal. A questão da tentação é: não nos deixe cair, porque tentações sempre terão no nosso caminho. E a Bíblia diz assim: Deus não tenta ninguém, mas cada um é tentado pela cobiça do seu coração. Então, tentações vão aparecer. E aí você então vai ter que estar lendo a palavra de Deus para renovar a sua mente, vai ter que estar jejuando, entendendo o Senhor, para que a tentação que surgir no seu caminho não seja algo que vai te derrubar. Agora, com relação ao mal, Deus diz: pede, porque o mal vai sair. Então nós temos a permissão aqui
em 1 Crônica 4, e na oração do Pai Nosso, no capítulo 6, para pedir a Deus, Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor Deus, de situações que são do mal e que a gente não precisa viver. A gente pode orar assim. E aí diz o seguinte: guarda-me dos males e me livra de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Um homem, então, que foi chamado causador de dores, ele pede a Deus, Senhor, me livra de dores. E a Bíblia diz que Deus o atendeu. Isso quer dizer uma coisa, quer dizer que nas coisas que nós sofremos, nas coisas que nós passamos, certo? Nós podemos pedir que Deus agora nos livre delas na nossa vida. Nós não estamos, certo, engaiolados dos problemas que nós tivemos na nossa vida há um ano atrás, 2, 5, 10, 15, 20, 40 anos atrás. Nós não estamos engaiolados. E o grande problema é esse. Infelizmente, muitos cristãos, eles não entendem o que a palavra de Deus diz quando ela fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Ou quando ela diz assim: já não há mais condenação para vocês que estão em Cristo Jesus. Ou então quando ela diz assim: quando não existe causa, não tem maldição nenhuma que fica em mim. A Bíblia diz também, em Números 23, que contra aqueles que servem a Deus não vale nenhum tipo de maldição e nem encantamento. Então, não importa a dificuldade que você tenha vivido na sua história, não importa o problema que você tenha passado, você tem um Deus que te livra das dores. Você pode ter sido marcado, como esse rapaz foi. O nome dele era uma marca de que ele era um sofrimento. Mas o que mudou a história dele foi a oração que ele fez. Então, eu e você não somos definidos pelo aquilo que as pessoas fazem para tentar nos taxar. Nós somos definidos pelas orações que nós fazemos e orações que Deus nos atende. O texto diz: e Deus atendeu o seu pedido. O que a gente precisa fazer agora, então, é fazer essa oração. Deus, toda a pecha que colocaram em mim, toda a marca que colocaram em mim, eu não vou viver de acordo com isso. Eu não vou viver nessa direção torta só porque disseram que eu ia ser assim. E tem muita gente que às vezes até coloca a culpa numa coisa que as pessoas gostam de chamar de maldição hereditária. Não, eu sou assim, não tem jeito, cresci numa família assim, tenho que caminhar assim. De jeito nenhum. A Bíblia diz que se seu pai comeu uva e o dente dele ficou embotado, você que é filho, não tem dente embotado não. Cada um responsável pelas suas decisões. Aí você vai dizer, mas o peso da tradição familiar é muito grande. Não, você é que escolhe se você quer seguir uma tradição que às vezes só te oprime, sequestra a sua alma, faz você espiritualmente não evoluir, ou se você escolhe então seguir a palavra de Deus. Então, nós temos escolha. A Bíblia diz assim em Deuteronômio 28, eis que coloco diante de ti caminho da bênção e da maldição, e te dou um conselho, escolhe o caminho da bênção para que você possa ser abençoado. Então, nesse dia de hoje a gente precisa fazer isso, fazer uma oração. E essa oração é individual. Individual porque você sabe qual é a marca que tentaram colocar sobre você, e você é o que pode pedir como Jabes. Senhor, me livra de todo esse mal. Vamos nos colocar de pé para a gente fazer essa oração? Vamos orar a Deus? Senhor, Tu sabes todas as coisas que nós já vivemos. O Senhor é aquele que cuida de cada um de nós em todos os momentos. Mas uma coisa é certa, nós não vamos deixar a nossa vida ser limitada por coisas que tentaram fazer contra nós. Pai, nós sabemos que temos defeitos. E às vezes algumas pessoas ruins podem olhar para esses defeitos e tentar nos rotular. Deus, o nosso pedido é que a nossa vida não fique trancada e nem paralisada
por nada que aconteceu lá atrás e nem nos dias de hoje. A sua palavra diz que Jabes foi o homem mais honrado e mais abençoado da família dele. Eu quero te pedir que o Senhor possa nos abençoar, não para que a gente diga, como eu sou melhor que os outros. Não. Que o Senhor nos abençoe para que assim nós possamos abençoar a nós mesmos, a nossa família, as pessoas que necessitam. E é por isso que eu te peço a Deus que juntamente com essa bênção, o Senhor coloque humildade no nosso coração. Porque nós não queremos nos vingar de ninguém, nós não queremos nos colocar como maiores que ninguém, mas nós queremos crescer. Nós queremos crescer porque o Senhor, ó Deus, nos traz essa orientação. Quanto mais nós crescermos, mais nós poderemos fazer pelos demais. E assim nós queremos te pedir, tire de nós, ó Deus, toda essa sobrecarga como estava sobre Jabes, que tinha um significado do seu nome como aquele que traz sofrimento. Nós não queremos ser pessoas que quando cruzam o caminho das outras trazem tribulações, sofrimentos, coisas ruins, problemas. Não, nós queremos ser agentes de paz. Como o Senhor Jesus diz, bem-aventurado aqueles que são da paz, aqueles que querem a paz, porque esses aí eles vão ser abençoados. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de ter a nossa história mudada, porque o Senhor nos comprou com o preço de sangue. Quantos o Senhor não mudou na tua palavra, Senhor? Zaqueu, que era um homem com problemas ali, ou também o apóstolo Marcos, o apóstolo Mateus, que também era um cobrador de impostos e cobrava mais do que devia. O Senhor mudou um truculento Pedro, que era totalmente, Senhor Deus, arrogante na sua forma de ser. O Senhor mudou até Paulo, que foi um homem também truculento, a ponto de testemunhar até a morte de um dos teus, que foi Estevão. Senhor, muda a nossa sorte, muda a nossa história. Anda conosco, nos livra de todo mal. Pega na nossa mão, Senhor. A sua palavra diz, ainda que tu passares pelas águas, elas não te submergirão. Ainda que tu passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Porque eu sou contigo, te dei por bênção, por precioso, e estou com você. A sua palavra diz isso. A sua palavra diz que nós podemos, ó Deus, confiar no Senhor. Muito obrigado por esse momento. E assim nós te pedimos, nos livra de males, aumenta as nossas terras, aumenta as nossas oportunidades. Ajuda-nos, ó Deus, a estar nos lugares certos, na hora certa. Ajuda-nos a ser bênção aonde nós passarmos. Transforma a nossa mentalidade para que a gente contemple a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Obrigado por esse momento, pela oração que cada um fez. O Senhor ouve a oração. Como nós falamos aqui, quando nós nos colocamos a clamar, como Jabes fez, ao Deus Todo-Poderoso, Ele atende às nossas orações. Aceita o nosso louvor. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus.